E aí, beleza, a gente vai resolver 7 questões sobre separações de misturas no tratamento de água e tratamento de esgoto. As 7 questões, pessoal, vão ser 4 do Enem, né? Vamos colocar aqui a listinha pra gente, né? São 7 questões, sendo 4 do Enem, uma da Unicamp, uma da Unesp e uma da Univesp. Todas as 7 são testes, então vai ser um pouco mais rápido, né? Geralmente você tem 3, 4 minutos ali para resolver um teste. Certo, primeira questão. Enem 2013, prova amarela, nossa primeira questão aí. 15 segundos, pausa para mais tempo, eu já vou resolver na sequência. Lê a chave, vê as questões, já vou responder. Começando pela chave, né? O método de separação comumente utilizado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é... Separação com sulfato de alumínio, você tem que lembrar que é do tratamento de água, mas vamos ler o texto. Entre as substâncias utilizadas no tratamento de água está o sulfato de alumínio, que a gente viu em aula, que em meio alcalino, meio básico, forma as partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes aderem. Esse procedimento aqui é qual? Ele é a floculação. Só que o método comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com impurezas aderidas é, primeiro tem a reação de coagulação, a floculação e depois, geralmente, 90% das vezes, a gente vê uma decantação. Aí você procura decantação, aqui não tem. Levigação é do garimpo do ouro. Vai por cima, o sólido vai ao fundo e você vai o sólido amálgama, né, de mercúrio com ouro vai ao fundo e você vai removendo a sujeira por cima. Então, levigação é do garimpo. Levigação é aquela com... Ventilação, perdão, é aquela com vento para remover cascas do arroz. Peneiração, centrifugação não tem nada a ver. A alternativa é a A, é a flotação. Também é possível, após a formação ali dos flocos, né, dos aglutinados com sulfato de alumínio, remover por flotação. Tanto que a gente viu em aula a coagulação, a floculação e geralmente ocorre a decantação. Mas aqui na questão mostrou um caso que pode acontecer, que é mais difícil de aparecer, que é a formação dessa espuma aqui por flotação, e aí você remove a espuma que tá aqui. Ah, mas ele falou que as impurezas estão aderidas, né? Tá, mas quando vai pro fundo, a gente faz a decantação, quando forma essa espuma, flotação. Beleza? Vamos pro próximo? Enem 2015, prova amarela, nossa segunda questão aí. Novamente, pausa para mais tempo, 15 segundos, lê a chave, vê se você já consegue entender, se dá para responder, responde, se não, a gente vai caçar no texto. Beleza, essa técnica aqui, não dá para saber, vai ter que ler o texto. Essa técnica considera 2 processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente, então a gente vai ter que ler a técnica e ver respectivamente qual é qual. Então, um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água. Então, isso é um problema sério, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC, líquido da castanha do caju. A composição química desse líquido é muito parecida com a do petróleo. A composição é parecida. E suas moléculas, por suas características, interagem, formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Então, Kiefer, novo método de remoção de petróleo, usa óleo de mamona e castanha de caju. Essa técnica considera 2 processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então, o primeiro, qual que é o primeiro? A gente tem que identificar aqui que é a adição do LCC ao petróleo, então LCC ao petróleo, formando esses agregados. E depois tirar esse LCC com o agregado por algum processo dessas nanopartículas magnéticas. Então, os agregados flotação, decomposição, floculação, destilação fracionada ou dissolução fracionada. Então, essa interação, né, dos agregados, a gente vai ver, né, que é o primeiro.
Não é decomposição, porque decomposição vai ser uma reação química, tudo bem? De, por exemplo, açúcar derretido. Açúcar vai estar líquido. Você continua aquecendo, vai ter uma reação química e o açúcar, né, a sacarose, vai virar carvão, né, carbono, CO2, água. Então, por exemplo, uma reação de decomposição é a decomposição da sacarose. Não teve uma reação ali. Destilação fracionada também não nada a ver. Essa agregação, né, é uma formação de flocos. Então, o mais correto a gente pensar é a floculação. A flotação poderia ser, porque está agregando, poderia ter alguma coisa que levasse a ser flotação. Então, a gente guardou a A e a C. A segunda é a remoção, né, desse LCC com nanopartículas magnéticas, né? Então, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas para remover isso daí. Por quê? Por decantação? Não. Centrifugação? Não. Separação magnética? Nanopartículas magnéticas vai ser separação magnética. Então, a segunda parte é mais fácil, tanto que eu já coloquei tudo de uma vez. Magnetização, nome esquisito, né? Mas se o A tivesse certo, a gente ia ficar na dúvida. Beleza? Então, floculação, essa formação desses agregados. Ah, mas a playlist não era de tratamento de água? É, mas a gente vê a floculação pela primeira vez mesmo no tratamento de água, por isso que ela está na playlist de tratamento de água. É um jeito aí de formar agregados. Então tá aqui, né? Coagulação, essa formação de flocos por interações intermoleculares aqui é a floculação. Beleza? Terceiro, Enem 2016, segunda aplicação, prova amarela. Então, 15 segundos, lê, tenta resolver, já vou fazer na sequência. Com o uso desse kit, vou ter que ler, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de, então, como que é removido esse elemento tóxico? Fervura, filtração, destilação, calcinação ou evaporação? Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. Ou seja, tem minerais locais que têm arsênio e esse arsênio é tóxico, está contaminando essa água. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. Olha o problema, você não pode beber essa água. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3. Então, esses sais de ferro 3 e o arsênio vai ter uma reação química e vai formar um precipitado, que é um sólido, que origina um sólido volumoso, né, como eu falei, de textura gelatinosa. A gente viu isso no tratamento de água. Beleza. Teve essa reação, formou um sólido gelatinoso, esse precipitado gelatinoso. Eu posso remover ele por meio de fervura. Se eu ferver, a água vai entrar ali em ebulição, o sólido vai continuar ali, nada a ver. Filtração? Sim, eu filtro, esse sólido gelatinoso vai ficar retido no filtro e a água vai passar. Pode demorar, mas, né? Porque o filtro pode ficar meio devagar, igual quando demora para passar café, mas sim, filtração. Destilação? Eu poderia fazer a destilação, só que eu ia obter uma água destilada que não está própria para o consumo, né? Porque a água destilada depois você tem que adicionar sais. Então, eu tenho água com um sólido. Eu vou remover a água do sólido por destilação? Dá certo, mas não é o mais adequado, tudo bem? Calcinação. Calcinação é uma reação química que não tem nada a ver aqui. Evaporação, mesma coisa da fervura. Você vai evaporar essa água, coletar a água condensada e aí, o que você vai fazer? Você vai ter que adicionar sais. Então, aqui, né, como formou esse sólido, você pode reter o sólido no filtro. Por isso que o mais correto aqui pra gente é a alternativa B, filtração. Tudo bem? Então, a população local pode remover por filtração, mais prático do que fazer uma destilação ou uma evaporação que vai obter uma água destilada que falta sais e não pode ser consumida diretamente. Aqui, né, a nossa tratamento de água convencional, ali com essa
filtração, esse sólido gelatinoso, a gente viu que esse sólido gelatinoso no tratamento de água era, por exemplo, formado como hidróxido de alumínio que ajudava na floculação. Só para deixar aqui um adicional para a gente. Vamos para o próximo? Quarta questão. Enem 2021, prova amarela. Certo, 15 segundos. Olha o gráfico, lê a chave e já vou responder na sequência. Certo. Em qual etapa decanta-se o... que está escrito aqui? Lodo, não iodo, isso aqui é um L, tá? Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então, aonde que o lodo vai decantar? 1, 2, 3, 5 ou 6? 1, 2, 3, 5 ou 6? Então, a gente tem que ver. O lodo vai decantar e a gente tem que saber como que funciona essa decantação. A imagem apresenta as etapas de funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Então, é um tratamento domiciliar ali, um complemento, né, que pode ser feito nas casas que estão mais afastadas, tal, que não estão conectadas a rede de tratamento de esgoto. Então, essa aqui é uma estação que pode ser utilizada para tratar água cinza, como a gente viu em aula. Eu vou colocar esse tratamento residencial complementar, né, da água cinza na sequência já. Então, caixa de gordura retém os detritos da pia e cozinha, liberando a água quase isenta de gordura. Então, aqui na água com gordura, vai reter o lodo aqui? Não, aqui vai vir a água, a gordura fica em cima, a água com detrito vai embaixo e o cano ele pega por baixo. Então muita gente deve ter achado que aqui decantou os detritos e a gordura e você conseguiu fazer em um. Mas a gente vai ver na próxima imagem como que funciona uma caixa de gordura e a água com detrito vai para baixo e o cano ele coleta por baixo e a gordura fica em cima. Então aqui, nesse cano, vem água com lodo. Então, essa água com lodo, ela continua. Aqui na caixa de gordura só retém a gordura em cima. Então, veio com a caixa de gordura. Caixa de passagem recebe o que vem dos banheiros, lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Ou seja, mesmo que aqui ficasse o lodo da residência, viria mais lodo, né, de pia, de outras coisas para cá, porque está juntando tudo. Então, essa aqui é só uma caixa de passagem, não faz sentido ser o 2. Então, veio essa água para cá. A caixa de gordura é porque na pia geralmente costuma ter uso de gordura de frigideiras, né? Então veio para cá água com lodo, resíduos de pia, banheiro, lavanderia e cozinha. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Por que que ele fica em repouso? Então aqui fica em repouso porque o lodo demora para decantar ao fundo e a água com menos resíduos fica em cima e você coleta por cima. E no fundo vai se acumulando esse lodo. Então é 3. Beleza. 4. Caixa de inspeção. Nem tem essa opção, né? É só uma caixa para você meter o olho e ver se não está passando sujeira. 5. Filtro biológico, que as colônias bactérias consomem a matéria orgânica. Então, eventuais matérias orgânicas, né, que tenham passado aqui vão ser digeridas aqui no filtro biológico. 6. Cisterna, que a etapa final, o sistema será tratado. Então, essa água livre de gordura, livre de lodo grosso, livre de matéria orgânica que foi digerida aqui nesse filtro biológico, é armazenada numa cisterna, tratada com cloro e utilizada aqui em irrigação, por exemplo, né, de alguma coisa. Então, a alternativa, como eu já falei, é a C. 3. Então, vamos lá. Decanta-se, né? Repouso. A chave estava no repouso aqui. Agora, vamos entender por que não era a caixa de gordura e por que era o tanque séptico. Séptico. Cético é de ceticismo religioso, né? Por que era o tanque séptico? Aqui está a postagem da árvore água. Dá uma olhada, ó. Isso daqui é o tanque séptico. Vem a sujeira, o lodo vai ao fundo, né? Retenção de resíduos sólidos, o lodo vai ao fundo e você coleta por cima. Então, esse é o 3, o tanque séptico. Por que não é o 1, a caixa de gordura? Vamos supor que veio aqui, ó,
Vai acumular lodo no fundo? Não, porque na caixa de gordura você não coleta por cima fica a gordura, você coleta por baixo. Então, eventuais resíduos sólidos, né, que vieram, vamos supor que veio direto aqui da casa. Veio direto da casa, o resíduo sólido ele é puxado para as próximas etapas. Então, na caixa de gordura, você não tem essa decantação de resíduos sólidos do lodo, beleza? Aqui, se você quiser ver mais detalhes na postagem, você pode dar uma olhadinha na aula 38 que eu expliquei isso daqui. Então, alternativa C, no tanque cético, tem a decantação, beleza? Vamos para o próximo? Univesp 2017. Então, vamos dar uma olhada aí na questão. 15 segundos para você ler. Ah, não sei o que é isso. Lê, tenta resolver, já vou fazer na sequência. O processo descrito usado em estações de tratamento de água é denominado filtração, floculação, decantação, destilação ou cloração. Vamos ler o texto. Então, vamos dar uma olhada na imagem, né? Esse negócio aqui ele está chamando de monômero. Tudo isso daqui ele está chamando de polímero. Tá. Em estações de tratamento de água, é comum o uso de polímeros juntamente com hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio para facilitar a aglutinação de partículas em suspensão. Comentei desse uso de polímeros. Os polímeros são macromoléculas formadas pela união de pequenas moléculas denominadas monômeros. Então, monômero, monômero, monômero. Então tá explicado aqui. Observe a estrutura de um polímero utilizado com essa finalidade. O processo descrito usado em estações de tratamento de água é... Qual processo foi descrito? Polímeros, hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio aglutinando partículas em suspensão. Aglutinar partículas em suspensão é filtração? Não. É floculação? Sim. B, floculação. Não é decantação, né? Decantação geralmente vem na sequência para esses aglutinados ir ao fundo. Destilação, nada a ver. Cloração é lá no final para matar micro-organismos. Então, B, essa aglutinação é a floculação. Aqui, né? Essa aglutinação, né? Aqui, ó, floculação, você joga hidróxido de, oh meu Deus, sulfato de alumínio, uma base, algum polímero. Essas partículas se agregam e formam flocos. Depois é que vem a decantação. Então, a gente viu isso na nossa aula 38. Beleza? Sexta questão, penúltima, uma questão da Unesp aí pra gente. 15 segundos, tenta fazer, já vou fazer na sequência. Envolve um tratamento de água não convencional. Beleza. As etapas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos processos de filtração, decantação, destilação, dissolução. Então, vamos ter que ler 1, 2, 3 e fazer respectivamente. A água potável é um recurso natural, considerado escasso em diversas regiões do planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-las a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para o consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas: manter a água em repouso por um tempo adequado, repouso, para deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Então, isso daqui descreveu o quê? Filtração, destilação ou decantação? Bom, isso daqui é uma decantação, tudo bem? Então, a gente já sabe que vai ficar entre decantação. 2. Remoção das partículas menores em suspensão não separáveis pelo processo descrito em 1. Então, se 1 é decantação, a gente só vai ficar aqui entre a C e a D. Então, esse daqui ele está sugerindo, né, pelas alternativas, uma filtração. Agora, o 3, a parte mais complicadinha e difícil da gente ver sobre o tratamento de água: evaporação e condensação da água para diminuição da concentração de sais, no caso da água salobra do mar. Então, no caso da água salobra do mar, você pode evaporar e condensar essa água para coletar uma água destilada, né, e trabalhar com essa questão da concentração de sais. Nesse caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo. Por quê? Porque a água destilada é uma água sem sais. Então, se você pega a água, evapora e condensa esse vapor, esse condensado é como se fosse a água da chuva, né? É uma água sem sais que você tomar, você vai passar mal. Então, aqui,
a gente tem uma separação por destilação e evaporação, né? Pode ser por destilação ou evaporação, e é um tratamento não convencional. Então, é decantação, né? A gente exclui filtração, exclui destilação, fica aqui entre C e D. O 2, com certeza vai ter que ser filtração, não poderia ser decantação, nada, tanto pelas alternativas quanto pela sequência do processo. E 3, ou é destilação ou é evaporação. Por isso, né, a gente exclui aqui dissolução. O que é dissolução? Pego o sal, jogo na água, dissolvi sal na água, mas eu tô separando por dissolução? Não, a dissolução é quando eu misturo, por exemplo, um sal, uma mistura de sais numa água destilada. Então a dissolução não é separar, é adicionar uma substância na outra. Então por isso a alternativa D. Taxa de acerto 67,6. Não foi uma questão difícil, foi uma questão fácil. O pessoal sacou aqui, né? Ficou entre C e D, e depois dissolução não tem nada a ver com evaporação e condensação. Beleza? Vamos para o próximo? Última questão nossa aí. Unicamp 2011, primeira fase. É uma questão que envolve tratamento de água, dessalinização. Não tem muito a ver, por isso que ela está aqui no final. Pausa para mais tempo, já vou resolver na sequência. Tentou fazer? Então não tem muito a ver com o que a gente viu no tratamento de água, a gente viu mais sobre isso lá em destilações, mas como eu estava falando de tratamento de água, eu quis pôr aqui para a gente entender. Então, considerando as informações do texto e o conhecimento químico, né, sobre água salina, densidade e tal, pode-se afirmar que nesse processo o fluido geotérmico entra em C. Então o fluido geotérmico vai entrar ou por aqui ou por aqui. Vamos entender o texto. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito ao estoque de água doce. Estima que esse volume de água aqui é o total da Terra, sendo 35 mil de água doce, e desses 35 mil, o Brasil possui 12% da água doce, né, que está falada aqui. Tá. Em alguns países, no entanto, a água doce tem que ser obtida por uso de metodologias complexas e caras. Uma proposta recente sugere a utilização de energia geotérmica, fluido geotérmico, para obtenção de água dessalinizada. Então, você vai obter água dessalinizada a partir da água salgada. Então, água salgada, obtenho água dessalinizada. O esquema abaixo, em que setas indicam os sentidos dos fluxos, resume a metodologia a ser empregada. Beleza. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Tem um cano entrando por cima, ele passa aqui por cima, passa nessa caixa, então aqui nessa caixa está entrando A e saindo B. Esse fluido que entrou em C, ele vem para cá. Quando ele chega aqui, ele continua e sai em E. O que está acontecendo aqui? Tem tipo uma canaleta, um cano, outra canaleta e sai D. Aonde está entrando esse fluido geotérmico? Em C. Então, se entrar o fluido geotérmico aqui, ele entra em C e sai em E, e a água salina entra em A, e enquanto em B sai água dessalinizada. Vamos pensar, teria como a água salinizada entrar aqui e já sair aqui? O que ia acontecer com esse sal? Então não faz sentido a água salina entrar e sair por aqui, como ele está falando em A e B, e a gente exclui isso, porque não teria como essa água separar uma água sem sal da água com sal. Então não faz sentido aqui entrar água salina e sair água dessalinizada. Aqui faz mais sentido ser um lugar onde está ocorrendo o aquecimento. Então em A vai entrar o quê? O fluido geotérmico quente. Em B, vamos ver o que sai. Então o fluido geotérmico entre A e sai em B. Beleza, então aqui a gente já fica entre a alternativa B e a alternativa D, pensando que se fosse água salina não teria como separar aqui. Beleza, ficamos entre o B e o D. E a água salina entra em C, vamos pensar, ela entra em C, entrou água com sal aqui, esquentou essa água com sal, ela vai entrar aqui com sal e aqui vai continuar água com sal. Só que como aqui aqueceu, o que vai acontecer? Vamos pensar. Enquanto em D sai a água dessalinizada aqui por cima, e em E sai uma água mais salgada ainda. Então sim, pessoal,
É um tratamento de água não convencional e a B tá certa. Vamos entender, ó. Veio água com sal, fez a curva, desceu. Agora a água com sal tá muito quente. Quando ela chega aqui, evapora. O vapor de água tem sal? Não. Esse vapor de água sobe. Essa parte aqui tá fria, porque ela veio, né, de algum lugar frio, aqui que ela tá esquentando. Então, esse cano com água de sal fria tá passando, o vapor sobe e condensa nesses canos e pinga na canaleta. E aqui embaixo, aqui aquela água com sal quente tá evaporando, ela vai ficando cada vez mais salgada. Por quê? Porque uma parte da água tá evaporando e tá condensando e ficando aqui em cima. Condensou, pingou, enche aqui de água, vai para a canaleta. Então, em D, é uma destilação, mais ou menos, que a gente está fazendo aqui, né? Essa água com sal vai ficando cada vez mais concentrada e sai em E. O vapor, por que sai o vapor? Porque aqui está aquecendo, o vapor sobe, condensa, pinga, o vapor sobe, condensa, pinga, eu cato em D. D sai água dessalinizada. Taxa de acerto, 71%. O pessoal não teve dificuldade de entender que aqui estava aquecendo, aqui entrava água com sal, aqui sai água mais salina, e em D você pegava esse condensado. Beleza? É isso, pessoal. Resolvemos 7 questões aí sobre tratamento de água, convencionais ou não. A próxima aula a gente fecha o bloco finalmente de 11 aulas de separação de misturas. E na aula 40, a próxima aula que vai vir, a gente vai ver uma aula sobre cromatografia, que é bom se você for prestar a prova da FUVEST e também para ter uma noção sobre como ocorre a cromatografia. Beleza, próxima aula, fechou o bloco de separação de misturas. Fica aí, vamos assistir maratonas aulas dessa playlist que vai dar tudo certo, me ajuda muito. Qualquer dúvida, só comentar. Valeu!